Muito bom dia, amigos da TVC. Nesse momento nós estamos aqui em São José do Ibaçaí, na escola Euclides. Né? Agradecemos aqui a diretora, está recebendo a equipe da TVC. E aqui do meu lado está justamente dois guerreiros, né? Conhecidos de muitos anos do Cantarelli. Eu me sinto muito à vontade, como eles também, porque aqui não é só a imprensa que está conversando, é os amigos, né? Porque a Flávia é guerreira de muitos anos, o Ronga então nem se fala, né? Sabe, comi muito peixinho, tomando uma aguinha de coco lá com ele. Então, esse é um bate-papo descontraído para vocês verem a verdade de uma realidade que o Quaquá tenta vender uma mentira lá para fora, entendeu? A realidade é que vocês vão saber agora que se realmente a colônia está assistida, se os índios estão satisfeitos, como é que está a posição da Palma perante essa situação toda, essa luta entre Davi contra o Golias. A Flávia, então, há anos está aí, ó, batalhando em defesa da natureza, junto com meu amigo Ronga, somando força, né? E a TVC, diante dessa gigantesca audiência que ela hoje tem, né? A força da TVC está aí em vocês. Eu peço para que vocês ajudem nessa luta em defesa da criação do rei. Porque aqui tem dois guerreiros que estão em defesa dos verdadeiros valores, que é a criação, sabe? O nosso maior bem é a natureza. Eu vou passar aqui o microfone para que a Flávia possa se apresentar. Ela já é muito conhecida, várias entrevistas nos veículos de comunicação de massa, né? Mas a intenção aqui também é que essa entrevista vá para a Europa, para que as entidades de proteção ambiental possam estar cientes e possam vir também apoiar a luta desses dois guerreiros, que é a luta de todo um povo, sabe, de uma cultura indígena que está lá também sendo violentada, dos pescadores caiçara que também estão sendo violentados. Bom dia, minha amiga Flávia, é um prazer ter você aqui novamente, depois de tanto tempo, né? Cantarelli, muito tempo. Com certeza. Eu sou Flávia Lanari Coelho, sou presidente da Palma, e a Palma está nessa luta. Eu conheci esse garoto assim, entendeu? Lá na prefeitura, não foi? Naqueles negócios lá no último andar, que tinha umas reuniões, na época eram com os portugueses lá, o Sintra. Lúcio Tomé Feiteiro. Lúcio Tomé Freiteira, isso aí mesmo, esse é o nome. Tudo começou aí. Governo Ricardo Queiroz. O próprio. Mas a luta já vem lá da década. Sim, eu entrei na luta nessa época, da posterior. Foi quando eu conheci Ronga e a gente não se desgrudou mais, porque né, as lutas são as mesmas. Isso. Então, E é uma coisa que eu acho um absurdo, porque agora a IDB entrou com um processo também no MP para derrubar e eliminar, que a Palma garantiu, que proíbe obras, intervenções e não sei o quê, alegando, só Deus sabe, porque continuam todos os impactos ambientais que serão gravíssimos contra esse empreendimento que é predador e predatório, vai arrasar com a restinga, né? vai acabar com o modo de vida do pescador, a cultura do pescador, porque eles vão e vão invadir mesmo. E atingir também a aldeia indígena que está lá também, né? A aldeia chegou há pouco tempo, né? A restinga, a luta pela restinga faz muito... É a raiz, né? É a raiz, entendeu? E eles estão querendo derrubar essa liminar, aí vem com muita arrogância, aquele advogado deles que, nossa, misógino, entendeu? Vem cantando histórias estapafúrdias. A Palma foi chamada para falar na audiência de conciliação. Que posição teria a respeito disso? A minha fala foi, não, a gente não tem o que conciliar, porque o projeto continua devastador. Eu vou conciliar o quê? Não tenho o que conciliar. Né? E aí eles chegam com essas fake news todas, né? Porque isso daí é o modus operandi do nosso prefeito. Né? Ele fala o que ele quer,
né? Aí depois você vai ver, até às vezes no próprio site da prefeitura, mas é tudo mentira, cara. Então a gente está vivendo num mundo de incerteza, de notícia real, que você não sabe o que tem, porque ninguém fala da cabeça o que quer e o que não quer, né? E a gente sendo afrontada por colonizadores do século XXI, Isso. que vêm aqui, né, para tentar sequestrar os nossos bens, principalmente o patrimônio natural. Segura o microfone aí, né? Já me apertei para o áudio ficar bem audível lá fora, né? E aqui, minha gente, vocês vão ouvir o representante de, no mínimo, 300 anos. Vocês imaginou? Mas, se não for mais de 300 anos, essa comunidade caiçara existe aqui na cidade de Maricá. E aqui está um guerreiro, ameaçado, como outros também são, como tentativa até em cima desse jornalista. Na cidade de Maricá nós já tivemos 2 execuções de jornalistas aqui na cidade. Então, quer dizer, Maricá, eu gosto de falar que não pertence à federação, porque em nenhum outro lugar da nação acontece o que acontece aqui em Maricá, diante dos olhos do fiscal da lei. E tem heróis como esse, que se posiciona a bem do bem maior. E aqui está Ronga, um dos líderes principal, amigo, sabe, irmão do meu amigo Ismael, que também foi executado, olha, sabe, Ronga, para mim tá fazendo esse registro aqui, sabe, eu volto atrás no tempo, é como se eu visse o Ismael aí do seu lado, porque vocês eram muito unidos, ele sempre estava muito presente no seu dia a dia. Então, a palavra está com você. Deixe você à vontade aí para você deixar o teu recado da sua comunidade, o que vocês estão passando nesse momento, a violência que você está sofrendo no sentido da sua intranquilidade, porque eu estou sabendo que está complicado cada vez mais, porque é bilhões mesmo. Quando se fala em muito dinheiro, vocês podem imaginar o que aqueles que estão na defesa da verdade estão passando. Por favor, Ronga. Cantarelli, bom dia. Bom dia, Flávia. É prazeroso estar com você mais uma vez, Cantarelli, você nos apoiando na luta. Eu, como diretor da Associação dos Pescadores, da Clapes, né, que foi, aquela associação foi fundada em 1943, então é muita resistência, né, muito longo de vida, e aqueles pescadores de resistência, que até hoje, você vai em Zacaria, ainda existe pescadores de resistência. E eu, Cantarelli, eu não poderia de não entrar na luta, porque era muita covardia, desde a época do Lúcio Tomé Feiteira, lá da década de 40, que era muito sofrimento, trator, polícia, quebrando, derrubando casa dos pescadores, e isso eu resolvi entrar na luta muito novo. E eu estou nessa luta desde os anos 90, que eu estou nessa luta contra um empreendimento imobiliário, né? Contra a destruição de Zacarias, né? Que é uma comunidade de geração para geração, nós estamos ali há mais de 3 séculos, né? Isso aí não sou eu que estou inventando, está escrito isso aí por lei. Então, e outras coisas que a gente vem sofrendo, Cantarelli, e de repente você não tenha essa noção que a gente passa ali dentro, o assédio que a gente vem encontrando ali dentro de Zacarias. E agora, Cantarelli, depois de 2015, 2020, 2019, o que aconteceu? Eles conseguiram abrir uma associação lá dentro, junto com o Maraí, que era o IDB, né? A razão social deles sempre muda, né? IDB, Maraí, e eles conseguiram abrir uma associação para dividir a comunidade pesqueira, para dividir Zacarias, para falar que os pescadores estão de acordo. E eu quero deixar bem claro aqui, o Cantarelli, que a associação que respalda os pescadores de Zacarias é a Clapes, é a Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias, que foi fundada em 1943. Ô, Ronga, você tocou num ponto que para muitos deve estar até estranhando, como uma outra associação dentro de uma colônia que já é reconhecida, né, nacionalmente, reconhecida pelo governo federal, e essa nova associação, pelo que eu estou entendendo,
é parceira do empreendimento, é isso mesmo que eu entendi? Positivo. Essa associação que abriu o Lênin de Zacarias, eu queria deixar bem claro aqui que não tem nada a ver com os pescadores de fato, de direitos de fatos, que são, eu posso até citar alguns nomes que estão ainda, que permanecem lá, que é o Enio Marco e o Mieca, que é Pio, é o Ari, é Damião, é Carlinho, é Garrincha, aqueles pescadores. Então, essa associação, ela não representa os pescadores. A associação que representa os pescadores de Zacarias é a Clapes, que ela representa os pescadores de Zacarias. Para deixar... É reconhecida pelas autoridades também, não é? Ela é reconhecida mundialmente. Até tem na... um monte de gente que mora lá. Entendeu? São moradores que foram para lá, não tem direito a estar lá, porque lá quem tem o direito é o pescador, né? Porque tem leis que amparam isso. Mas a outra associação tem 3 ou 4 pescadores e o resto a gente comprou tudo de fora. Casa de pescador e está morando lá sem ser pescador, entendeu? Então, a associação autêntica mesmo, que está na luta desde sempre, é a Clapes. Aquela outra... Uma coisa que a gente tem que deixar assim, bem claro, né, para quem está nos assistindo, o prefeito Washington Quaquá, ele tem um poder de comunicação muito grande, né, pela condição que ele tem de estrutura, onde vários veículos de comunicação estão aí a serviço da comunicação dele. E ele coloca na mídia que a comunidade de caiçara, de pescadores, está sendo atendida, está assistida, vocês estão satisfeitos, sabe? Agora, no último vídeo, ele diz que já cumpriu todos os requisitos legais, isso daqui a pouco a minha amiga Flávia vai falar dessa parte legal, que ela está batendo nisso há muito tempo, ela tem detalhes, sabe, que nós não temos. Eu só queria que você deixasse claro, sabe, para as entidades, né, em especial as entidades internacionais de proteção ao meio ambiente, vocês estão sendo atendidos pelo prefeito? Houve algum acordo entre a entidade com o prefeito Quaquá, no sentido de você estar aliado junto a esse empreendimento? Não, o Cantarelli, eu vou deixar bem claro, porque nós, pescadores, de fato, dos direitos de Zacarias, nós sempre fomos contra o empreendimento, sempre fomos contra. A gente nunca tivemos uma reunião, desde que Quaquá assumiu a prefeitura de Maricá, ele não fez reunião com os pescadores para saber o que o pescador acha, o que acha do projeto, o que não acha. Eu só sei que ele coloca a receita, do bolo e quer que a gente engole a receita do bolo. E não é assim. Ele tinha que chegar na Associação dos Pescadores, fazer uma reunião com os pescadores ali, que estão ali há mais de 3 séculos, e perguntar, entendeu? Fazer uma pesquisa primeiro com os pescadores, mas todos que moram ali, zacarieiros, são contra o empreendimento. Então, quer dizer, ele já trouxe o projeto pronto e falou, esse aqui é o projeto, vocês têm que aceitar, é isso aí, é por aí? Por aí. Entendi. Mas ele sabe muito bem qual é a posição da Clapes, ele sabe de tudo isso. Eu lembro muito bem dele, lá na Felicidade, que é uma ONG que só funcionava em época eleitoral, lá em Araçatiba, ele explicando, foi a primeira vez que ele aderiu a esse resort aí, e ele explicando como seria, não, porque o terreno é muito irregular, claro, cordões arenosos, dunas, quer que seja lisinho, cara pálida, né? Não, então vai aplainar, e com aquele material retirado, os empresários querem fazer 3 ilhas no sistema lagunar. Era assim, chegou, vou botar ilha, vou botar, como se fosse a casa da mãe Joana. São colonizadores do século XXI, vieram aqui para pegar as nossas riquezas, transformar elas em dinheiro para eles, e assim que venderem tudo, todos os lotes, vazar daqui, entendeu? Porque o que interessa para eles é dinheiro, eles estão um pouco se lixando. Já teve... O ambiental que vai causar esse empreendimento, né? Pois é, eles estão um pouco se lixando, Cantarelli. eles vieram aqui para sequestrar os bens, que nem faziam os portugueses, os espanhóis e outros povos europeus há 500 anos ou mais. Nós tivemos agora lá,
a reportagem, né, para saber justamente, logo após o vídeo do prefeito falar que 3 mil empregos, nós, na nossa cabeça, nós íamos encontrar lá já um pessoal trabalhando, coisa e tal, e quando nós chegamos lá, seguranças vieram para cima da equipe de reportagem, nós estávamos do lado de fora, no sentido de saber o que estava fazendo, uma coisa assim absurda, sabe, que violenta o direito de ir e vir, ainda mais da imprensa que está ali para fazer o seu trabalho, Numa né? RJ, Entendeu? não é, Rony? Sabe? Ali é RJ. Aí a gente fica pensando, amanhã se esse resort estiver pronto, o Caiçara não vai poder passar quilômetros dali, porque eles vão cercar aquilo tudo com segurança, não vai poder ninguém chegar perto, né? Não vão fechar o RJ, Cantarelli, aí eu quero ver. Aí eu pergunto a vocês, o que a reportagem viu ali, eu vi terreno, Flávia, remexido, eu vi máquina, sabe, que já tinha comido parte da restinga. Ali não é um crime ambiental diante dessa liminar que não foi apreciada, ainda está em vigor? É isso que eu quero saber de vocês, para que vocês deixem bem claro, para as autoridades ficar cientes do que está acontecendo lá na restinga de Maricá. Não, eu vou te contar uma coisa mais maluca ainda, Cantarelli. Uma das condicionantes do licenciamento, tá, que o INEA, né, para o resort, uma das condicionantes é eles fazerem um inventário com manejo de fauna, tá? Porque tem espécimes em extinção, a maioria é endêmica dali, muitas são endêmicas, algumas em extinção, fora a flora, estou falando da fauna. Então, eles foram obrigados, que é uma condicionante, uma condição que o INEA impõe para o licenciamento acontecer, eles fazerem esse inventário dos espécimes que tem lá, quais são endêmicos, quais que estão... Então não tem estudo de impacto ambiental? Esse projeto não tem? Fizeram um vagaba qualquer, um raso, um estudo, daqueles estudos que a gente sabe que é copia e cola de um monte de coisa. Aí, eles vêm agora, estão executando só agora, porque o licenciamento que foi dado de instalação foi de 2021. É que a gente conseguiu embarrear isso, né, judicialmente, mas o INEA concedeu o licenciamento em 2021, embarreirado, tanto pela gente quanto pelo MPRJ, né? E aí o que eles estão fazendo? Eles estão executando esse inventário e manejo de fauna, tá? Mas, ao mesmo tempo, começaram a destruir as ruas e a derrubar. Mas como é que você põe o carro na frente dos bois, Cantarelli? Primeiro você tem que fazer o inventário, o manejo que for pertinente ali. Aí, o resultado de todo esse estudo e esse levantamento tem que ser feito um relatório para que o INEA analise e veja tudo, e sobre isso vai decidir, por ser condicionante até, se vale a pena mesmo licenciar e tudo. Aí não, eles começam a fazer esse inventário, que ainda não terminou, e ao mesmo tempo começam a destruir a restinga. Entendeu? Eles não podiam estar botando máquina nenhuma, porque eles nem terminaram o inventário. Entendeu? Eles são criminosos, eles não conseguem agir de uma maneira lícita, de uma maneira de hombridade. Eles só sabem chegar e atropelar como se ali fosse deles. Compraram, mas... Para poder entender a dinâmica jurídica, o mérito já foi julgado também ou não? Não. Quer dizer, nem o mérito, nem essa liminar que você entrou... Não, tem coisa até pior, Cantarelli, que eu não contei. As escrituras da Restinga, desde a época do Feiteira, elas receberam restrições, limitações para qualquer coisa que seja feita na Restinga, tá? IBDF, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, algo assim. Um órgão antigo que já não existe mais. E esse órgão colocou como restrição para constar na escritura, tá, tudo que não pode fazer ali, por lá ser uma área de preservação, uma área rica ambientalmente, tá? Então o IBDF definiu que isso não podia, aquilo não podia, e tudo isso que podia ou que não podia tinha que constar na escritura.
Mas os espertos dos colonizadores do século XXI, o que fizeram? Miraculosamente, milagrosamente, sumiu toda a restrição que o IBDF tinha estipulado que era para constar nas escrituras. Sumiu, eles fizeram lá e, num passe de mágica, desapareceram as restrições do IBDF. Mas qual a justificativa legal para eles terem feito isso? E eles precisam dar o... Mas não existe impedimento diante da lei? Claro que existe. Agora, cadê a Justiça de Maricá que não manda eles refazerem esse documento onde constem essas restrições? Porque aí eu quero ver o projetinho deles, que não vai ocupar só uma merreca % da Restinga, não, é muito mais que isso. Com campo de golfe, com um monte de condomínios de casas e prédios. Eu vou pegar só um adendo aqui na fala, Cantarelli, sobre o impacto ambiental, do impacto ambiental na Restinga, não só na Restinga, e também na comunidade pesqueira de Zacaria. O impacto vai ser muito forte, o impacto negativo, que é um impacto negativo muito grande, porque a gente tem a borboleta pallidis canis, que está em extinção, né? Ela se alimenta de uma vegetação que está na Restinga, onde eles querem fazer o campo de golfe. Nós temos o peixe das nuvens, o único lugar do mundo que existe é só ali, nessa área de brejo que eles querem aterrar. São várias espécies. Eles querem aterrar essa área. A biodiversidade ali então é grande, né? É grande, é muito grande. E tem um trabalho das universidades, todas as universidades, 446 trabalhos das universidades, Cantarelli. Então, isso aí, Eu acho que tem mais nós vamos perder muita coisa que tem naquela Restinga rica. E tem mais, tem as plantas, né, que é medicinais, que nós vamos perder. A cambuinha que a gente faz na nossa cachaça, né? Exatamente. A cambuinha, a cabreira, a araçá, o melão, que a gente pega na Restinga, né? Para botar no álcool, para fazer a nossa massagem lá dia a dia. Nós estamos proibidos de tirar a nossa matéria-prima da Restinga para a nossa pescaria, né? Um troço que nós temos a nossa pescaria de galho, né? Que é uma coisa tradicional. Isso está proibido. Está tudo proibido. Agora, nós não podemos tirar nada, mas o Maraê pode destruir aí 99% da Restinga. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, né, e vou pontuar aqui para a Ronga, né, alertando as autoridades, o vereador Ismael era um pescador caiçara. Ele foi executado dentro de casa, foi executado dentro da sua residência. Ele era um pescador caiçara. E há uma preocupação por parte da imprensa e por parte desse jornalista, porque o Ronga é meu amigo de muitos anos, com a segurança dele. Porque o Ronga, ele está de frente. Ele tem a coragem de estar de frente, né, da comunidade, mas tem pescador, prefere ficar quieto. Estão acuados, ficar refém dessa força oculta que hoje predomina na cidade de Maricá. Então eu queria fazer esse alerta aqui às autoridades de segurança, que a integridade física de Ronga, que é um representante legítimo da comunidade caiçara, está a cargo de vocês. Porque pessoas estranhas estão circulando a comunidade. A gente sabe como funciona isso, entendeu? E aqui ninguém está com segurança, não. Sabe? A única segurança que tem aqui é o rei, que está cheio de anjo, guardião, guerreiro aqui, à nossa volta para nos resguardar, porque nós estamos diante de uma força maligna. Uma força que já tem um histórico de morte, olha, nessa cidade. Aquelas que aconteceram diante da opinião pública e aquelas que aconteceram que não tiveram registro pela mídia, né? Então esse é o ambiente que o Ronga hoje está aí, olha, representando essa comunidade. E a minha amiga Flávia Guerreira, ela está mascarada para não ser identificada, porque ela nem é boba, vocês não vão saber, sabe? Não adianta nem tentar tirar com Photoshop, porque não, que ela usa um outro produto por baixo para ela ficar... Isso é guerreira velha, guerreira antiga, conhece tudo, olha, entendeu? Então, Ronga, na verdade é essa. Você também tem um receio, né, desse trabalho que você está fazendo, diante dessa força gigantesca
que a Flávia acabou de falar aqui, a ponto de pegar uma documentação e fazer no outro estado, atropelar toda a legalidade que existe para poder fazer essa documentação, para poder fazer um procedimento que deveria ser feito aqui. E esse caso consta na nossa ação e os juízes deixam. É isso que a gente não entende. A minha preocupação, Ronga, é justamente a sua segurança, Ronga. Eu quero que você olhe ali para essa Câmara, sabe? Porque as autoridades dessa nação têm que ter certeza que a sua vida tem muito valor para a sua comunidade, para a sua família e para os seus amigos. E que você abrisse o seu coração agora, eu sei que você não gosta de falar, como é que está o seu dia a dia dentro da comunidade, o seu dia a dia dentro da sua casa, da sua família, como é que está, Ronga? É aquilo, né, Cantarelli? Cada dia que a gente acorda com uma surpresa, né? De destruição, igual você vai nas audiências, eles falam que quer passar por cima do campo, quer passar por cima daquelas casas que estão ali já há alguns anos, né? E a nossa preocupação é essa, a gente acorda já com aquele pesadelo de trator na cabeça, porque no campo, se a gente perder o campo, perder as nossas casas, né? Porque a gente quer o nosso território. A gente conseguiu fazer uma poligonal há 10 anos atrás com o ITES, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o apoio do Dr. Marcílio Brito, que era o defensor de Maricá, e a gente conseguiu fazer essa poligonar, porque a gente só não quer a nossa casa, a gente quer o nosso território. Eu queria muito que você fosse lá na associação fazer uma matéria com aquela rede da década de 40, vamos lá, sim, vamos lá. Porque nós temos que estender aquela rede no nosso varal, tem que ter o varal, tem que ter o nosso espaço. Então, se cultura, né? Se acontecer esse que atrai outros pescadores, vem gente de todo mundo ali, então você tem a gente troca, de todo mundo, entendeu? A convivência social com outros pessoais ali é famoso. Aí eles querem acabar com isso. Eu te pergunto também, Flávio, você está nessa luta há anos, gente, há anos. Eu Flávia há mais de 40 anos. E ela está aí, ela junto com o Ronga, sabe? Você já sofreu alguma intimidação? Você se sente ameaçada também diante dessa força oculta gigantesca que está por trás desses bastidores? É uma força que você chama de força oculta, não sei o quê, mas se você pensar bem, eles estão choramingando investimento. Saiu na mídia, tá? Eu acho que uma mídia do Rio de Janeiro, que eles agora estão procurando, porque o projeto são 11 bilhões. Meu Deus, tem país que tem 11 bilhões como dinheiro do ano. Aí eles vêm com esse papo furado. Eu duvido que vão gastar 11 bilhões. Não vão, entendeu? Não é essa história. Não, te garanto que não vai ser. E te garanto que eles não têm esse dinheiro. Porque, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer eles gastarem o dinheirinho deles, que nunca foi tanto assim, entendeu? Aí vem o prefeito falando que vai investir dinheiro do Fundo Soberano, vai lá olhar para ver. É tudo mentira, entendeu? Até porque se ele fizer isso, cai de boca TCE, TCU e escambau, e todos os tribunais que são para ver o que é certo e o que é errado, entendeu? Não pode. Fiscalizador, o órgão fiscalizador. Entende? Então, ele fala isso para ver se cola. Ele quer estar na boca do povo todo dia. Você pode ver que todo dia ele fala uma M. Todo dia ele quer aparecer. Entendeu? Há quanto tempo ele não vai lá na comunidade, Ronga? Assim, só para poder deixar claro, que do jeito que ele fala, parece que ele está todo dia com vocês. Né? Mais de 10 anos. Olha só, gente, mais de 10 anos. Mais de 10 anos que ele não vai em Ele vai na outra associação. Zacarias na associação dos pescadores. Na que é vendida. É porque nós somos contra o empreendimento. E lá, essa associação lá não é. É favorável ao empreendimento. Agora, uma coisa estranha, né, Flávia? Você vê ele do PT, né? Suas raízes também veio do PT. PT que deveria estar defendendo os trabalhadores, defendendo a cultura, defendendo as comunidades, né, nativas, né, daquele local. Hoje defende interesses de estrangeiros em solo brasileiro. Então, se choca, sabe, quanto à própria essência
do partido do qual você fez parte, né? Esse prefeito, ele já deixou de ser PT há muito tempo, pelo menos o que reza o estatuto, o regimento interno, sei lá qual é o nome daquilo, do PT, né? O que fala as regras, o que deve ser, como deve ser, o Copá não tem mais nada a ver, ele está muito mais de acordo, o perfil dele, com um PL, um PP, um partido desses de extrema direita, do que sequer de esquerda, entendeu? Sequer de esquerda, claro, tem projetos aqui como o Mumbuca, o Vermelhinho, que eu acho ótimos, e que vem de toda o idealismo de esquerda, o idealismo do PT. Sim, vem, mas ele resolveu implantar alguns programas desse para tirar o foco das pessoas e falar, pô, mas olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo, deixa a gente predar a Restinga, entendeu? Ô Cantarelli, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui porque Maricá a gente não tem água. Maricá não tem verdade, água. tem um problema sério de água. Você botar ali 35 mil pessoas, um condomínio, 40 mil pessoas ali, sem água e sem luz, a nossa luz também é fraca, não tem mais energia, não tem luz. Qual é a luz? De onde vem a luz para o aeroporto? De onde? De uma subestação de Itaipuaçu, porque aquela que tem ali perto de Caxias, sei lá, não tem mais. dá conta, né? Eles trazem de Itaipuaçu. Vive caindo luz, gente. Só para fechar a nossa entrevista aqui, que a professora, né, nós estamos num evento que pertence, inclusive, aqui à escola, né, nós entramos aqui para justamente aproveitar esse momento de encontrar essas duas lideranças aqui. Olha, eu queria aproveitar também para pedir aos membros do PT, né, em especial aqueles que ocupam cargo dentro da Executiva Nacional, né, pessoas que têm conhecimento, são conhecidas nacionalmente, como André Siciliano, como o próprio Lindenberg, que eu conheci ele apresentado pelo próprio Quaquá no centro da cidade de Maricá, quando não era nada, sabe? Essa luta aqui, eu pertenço a vocês, olha, entendeu, Lindenberg? A ideologia que você está sempre falando, que, sabe? Vocês poderiam muito bem somar força para ajudar essa comunidade caiçara que está sofrendo essa violência de uma força internacional, olha, a verdade é essa. O Lindbergh, nesses tempos todos, ele passou a conhecer quem é Quaquá. Vê se ele se cola com Não, o Quaquá. agora acabou. Ô, Roga, só para fechar, que eu sei que me desculpe que eu estou atrasando vocês aí. Deixa uma mensagem final aqui, olha, sabe, olhando lá para a câmera, para que as autoridades e as entidades internacionais possam tomar conhecimento. A minha mensagem, Cantarelli, para as autoridades, né, inclusive mundialmente, né, não só no Brasil, mas mundialmente, na ONU principalmente, nas Organizações das Nações Unidas, porque o último pedido que a gente fez foi quando o Papa veio no Brasil, né, em 92, quando o Papa veio no Brasil, que nós pedimos ajuda ao Papa, ele nos atendeu. Mas, Cantarelli, eu vou deixar aqui minha mensagem, que é o seguinte: porque se a gente perder a Restinga, é um patrimônio cultural, ambiental, científico. A Restinga, ela representa tudo na vida do pescador. Então, minha mensagem é essa aí: se perder essa Restinga, os pescadores dependem da Restinga, não só da Restinga, da lagoa também, porque tanta coisa para fazer, tinha que salvar a nossa lagoa, com esse monte de esgoto na lagoa e muito dinheiro no município e não faz um tratamento de esgoto na lagoa. É um ataque direto à criação, né, Roga? Um ataque direto, sabe? O nosso berçário é muito alevinos na lagoa. Eu ando a lagoa toda, Cantarelli. Eu vou em cada canto da lagoa e eu vejo como está abandonada. Esgoto, jogando esgoto, mas não adianta, você faz a denúncia e ninguém toma providência, porque Secretaria de Meio Ambiente do município não existe. Então, fica a minha mensagem aqui para... isso é mundialmente, que olhe o nosso município com mais carinho, olhe os pescadores de Zacaria, aqueles pescadores que levantaram essa cidade, que lá na década de 40, 50, abastecia o estado do Rio de Janeiro todo. E hoje a gente está vendo uma lagoa, depredada aí por
pesca predatória, que não tem fiscalização, e olhar pela nossa restinga, que é um patrimônio cultural. Ô, Flávia, o seu recado final agora, Flávia, fazendo um chamado, você como a presidente de uma entidade muito conhecida, né, que é a Palma, chamar as entidades internacionais para que possa apoiar o movimento de vocês aqui. Além de ser uma área riquíssima ambientalmente falando, é uma restinga das mais ricas aqui do estado, mais estudadas. Mas tem um agravante nisso tudo que escapou o Ronda na hora de falar, porque a gente tem tanta coisa para falar, que são as mudanças climáticas e os eventos extremos, gente. A restinga vai ser o que vai conseguir preservar todos esses bairros do lado de cá, na orla norte. Para não sofrer um impacto, né? Claro, porque você já vê, a gente já vê nas grandes ressacas, olha lá, tiveram que fechar em Ponta Negra, já foi o quiosque, já foi lambido há muito tempo, ali da Tereza, aquele quiosque, né? Itaipuaçu. Então, os eventos extremos que vêm com as mudanças climáticas, eles podem ser melhor enfrentados se a gente preservar a restinga. Entendeu? Porque a restinga ajuda a segurar a força das ondas. Toda aquela vegetação rasteira, que ninguém fala, não é nada, é só um mato, aquilo ajuda a segurar a força das ondas quando vem. Então, mais do que todos os outros argumentos que a gente ainda falou, ainda tem esse para agravar ainda mais a situação. Aquilo ali é o seguro que Maricá tem de continuar existindo, porque senão vai virar uma baía. Eu vou fazer o seguinte, né? Porque já estourou, o pessoal está esperando a gente. Eu vou deixar o canal aberto, vou marcar outro horário para que vocês possam estar dentro do nosso estúdio, porque lá o povo vai poder conversar com vocês, entendeu? Tirar dúvida, perguntar, porque tem muita gente com dúvida. E lá nós temos essa estrutura que o povo vai poder fazer pergunta ao Ronca, vai poder fazer pergunta à Flávia. Eu posso marcar com vocês para vocês estar presentes lá no estúdio da TVC? Minha gente, eu vou finalizar aqui essa entrevista, esse bate-papo aqui, agradecer toda a direção aqui da escola, né, por receber aqui a equipe de reportagem da TVC. Eu espero que tenha esclarecido muito as dúvidas daqueles que estão ainda naquela, o que está acontecendo, mas o prefeito está falando isso, cantando, é verdade. Caindo no conto do vigário, né? Entendeu? Então vocês vão ter mais oportunidade de conversar com eles dentro dos estúdios da TVC. Muito obrigado a todos, que Deus nos guarde e fiquem em paz.